Olá, continuando a falar sobre Idade Média, sobre tempo, concepção de Agostinho, hoje eu quero falar sobre tempo de fome e mobilidade social. No final do século XIII, torna-se evidente a insatisfação com este estado de coisas. Que estado de coisas? No vídeo anterior eu falava de um monopólio do saber com a igreja, a pequeniníssima oportunidade que alguém teria de mudar de cidade, mudar de país, e mesmo que você pudesse ser um pouco diferente, na realidade as pessoas tinham medo de parecer diferente, era melhor parecer igual. Eu citei uma exceção, que era a cidade de Florença, conforme um comentário feito em 1390. Então, com essa insatisfação que começa a surgir, surge de modo mais frequente movimentos em prol de maior liberdade, encontrando seu apogeu no século XIV, sendo significativa a chamada Revolta Campesina de 1381 na Inglaterra. Também como decorrência dessas insatisfações sociais, houve um êxodo rural cada vez mais intenso e, digamos, as cidades do interior vão ficando cada vez mais despovoadas. Isso vai gerar um desequilíbrio tremendo econômico e um desequilíbrio também no alimento. Quem é que vai plantar? Quem é que vai gerar o alimento para a cidade? Então, isso ocasionou uma falta de mão de obra rural, gerando um aumento dos salários e, consequentemente, dos custos de produção. Tudo isso foi agravado pela fome europeia de 1315 a 1317, quando muitos morreram de fome, e os ciclos da peste negra, com as suas manifestações diferentes, que dizimou grande parte da população da Europa. E quando a gente fala da peste negra ou peste bubônica, ela não ocorreu só num período. E existem divergências, porque eu creio que não havia o registro correto de tudo, e muitos registros se perderam, e muitas vezes a tentativa de tabular isso gera desencontros, embora seja unânime o intenso desastre que isso trouxe na vida na Europa. Então, falta de mão de obra, inflação, a peste negra, que era cíclica. Ela apareceu, por exemplo, muito forte, 1338, 1339. Depois, 1347 a 1351. Depois, 1360 a 1361. Depois, 1370 até 1376. Então, observe que você não se livrava disso. Quando parece que tinha acabado a peste negra, há um esboço de reação, quando dava-se tempo para isso, ela voltava. E as informações são bastante variadas. Eu coloco aqui que, na realidade, a peste negra aqui nesta nova fase, já que o Jean Delumeau, um historiador francês contemporâneo, ele diz que ela apareceu primeiramente no século IX. Um outro historiador, o Matoso, fala do século VII. Vocês vejam, então, como é que fala-se de 200 anos com muita naturalidade. Então, essa peste negra, ela teria vindo da Ásia, pela rota da seda. Ela, como eu falei, era cíclica, e ela vai permanecer com vários ciclos até o século XVIII. Quem dá esse dado do século XVIII é um autor, um historiador que eu já citei, o Braudel, na Civilização Material, né? Ela vai permanecer. O Georges Duby segue a mesma linha, o Ladourie, né? Ladourie, que é um grande historiador contemporâneo também, e ele tem o seu livro História dos Camponeses Franceses, da Peste Negra à Revolução. O Jean Delumeau. Então, eu digo que o Delumeau ele apresenta dados mais ou menos detalhados
desta peste. Então, vejam que era uma situação extremamente difícil. Então, essa peste, como eu dizia, dizimou grande parte da população de toda a Europa, chegando a matar, e os dados também vão variar. Há quem diga de 30% a 40% da população de determinadas regiões, havendo indícios da taxa de mortandade entre 10% e 50% da população em diversas cidades, sendo registrado o trágico recorde na cidade de Mantua, na Itália, 77%. Mas já no período moderno, isso em 1630, vejam que a situação era difícil, complexa, e quando você pensava que havia se acalmado, passavam-se anos, décadas, séculos, ela voltava com mais intensidade. O Ladoury estima que em 1328 a população da França, que era então 90% rural, era de 16 ou 17, reparem só, 16 ou 17 milhões. Agora, pense em morrer metade disso, um terço, 40%. Eu tenho aqui anotado vários dados que eu não posso, quer dizer, me perder neles, porque eu me alongaria demasiadamente nessa exposição. Um outro historiador, o Rodget, diz que em Toulouse, de 30 mil habitantes, em 1335, sua população passou por um intenso declínio. Repare, 30 mil, 1335. 26 mil, 1385. 20.700 em 1398. 19 mil em 1405 e 8 mil em 1430. Então, observe aqui, em 115 anos, 95 anos, né? Eu estou igual aqui a determinado personagem da política com dificuldade com matemática. Então, vamos lá. Em 95 anos, a população caiu de 30 mil para 8 mil. A Inglaterra perdeu 40% de sua população em 30 anos, isso de 1348 a 1337, passando de 3.757.000 a 2.223.375 habitantes. Tudo isso está documentado. O Pirrene ilustra a grave situação. Do começo de maio até meados de outubro de 1316, sabemos que o magistrado comunal mandou enterrar 2.794 cadáveres. 30 anos mais tarde, um novo desastre, ainda mais espantoso, a peste negra, assolou o mundo que apenas estava se refazendo do primeiro choque. De todas as epidemias que a história menciona, esta foi indiscutivelmente a mais atroz. Calcula-se que de 1347 a 1350, desaparecera uma terça parte da população europeia. Veio depois um longo tempo de carestia. Matoso, um outro historiador, resume: a peste negra resultou na maior catástrofe demográfica de que se tem notícia. A maior catástrofe demográfica de que se tem notícia no Ocidente, ou que o Ocidente tem memória, né? À frente, também em tragédia social e cataclismo de valores. Quer dizer, no momento ele fala da questão social, questão econômica, agora social e valores. Então, retornando ao nosso ponto, observamos que nos ideais de maior autonomia houve também exageros, como, por exemplo, a revolta campesina na França, onde multidões de trabalhadores rurais, desesperados, atacaram as mansões senhoriais e cometeram muitas atrocidades.
A pregação de John Ball, né, isso no final do século XIV, o profeta do povo, enfatizando o princípio de igualdade social. A de John Wycliffe, a estrela d'alva da Reforma, e John Huss contribuíram de forma direta ou indireta para a já aludida revolta dos camponeses da Inglaterra e outros movimentos semelhantes. No século XIV, o inglês William Langland, chamado de o poeta dos camponeses livres, escreveu Pedro, o Lavrador, que se constitui num documento precioso para a compreensão da história social do seu tempo. Nesses poemas, Langland descreve as condições dos pobres, a corrupção e os abusos do clero, bem como expressa a esperança dos camponeses de melhores condições de vida. A igreja, no entanto, era a mais severa dominadora, se opondo ao movimento cada vez mais forte de libertação dos escravos. Porque junto com esses movimentos de libertação, surgem também senhores que entendem que devem libertar os seus escravos. Mas a igreja, pelo que parece, é a mais severa na preservação daquilo que supostamente lhe fora conferido por Deus. Mas eu continuo a falar mais sobre isso no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, nos instrua e nos guarde. Amém.